Quando dizemos que Jesus é o nosso mediador, nós não falamos isso somente no sentido dele ser o nosso advogado que intercede diante de Deus. Ele o é, mas nós enxergamos ele como mediador, como um elo de ligação entre Deus e os homens. Há algum tempo eu tenho afirmado que Deus é um Deus intangível, mas isso não quer dizer que ele é um Deus inacessível. E o acesso a Deus somente é possível através da pessoa de Jesus Cristo. Talvez o mundo pode dizer que todos os caminhos levam a Deus, e de fato vão levar para o dia do juízo final, onde todas as nações, povos, línguas e tribos estarão diante do trono de Deus, e todos os anjos e demônios também. Mas há uma diferença: que tipo de acesso que eu quero ter de Deus? Para ser julgado no dia do seu juízo por Ele, ou ter um acesso de ter Ele como Pai, de ter Ele como aquele que nos salva, de ter Ele como aquele a quem nós vamos adorar eternamente? E para isso, somente através de Jesus Cristo. E nessa questão que nós entendemos quão profundo e importante é a pessoa de Jesus. Conhecer a importância de Jesus é crucial para aqueles que querem conhecer Deus, pois não tem outra forma de nós conhecermos o Deus Criador, o Deus intangível, se não for por meio de Jesus Cristo. Ele é a forma palpável que o ser humano teve para conhecer a Deus. Veja, quando Jesus fala assim, em João, capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Essa afirmação expressa algumas profundidades, Uma, de que Ele é o caminho, se nós seguimos o caminho dEle. Outra, que toda a verdade da existência de tudo que há está nele, na pessoa dEle, e que quem encontrou essa verdade e andou no caminho dEle vai de encontro à vida verdadeira. Não a vida dos prazeres dessa terra, mas falamos da vida eterna. E Jesus ainda termina com a afirmação: ninguém vem ao Pai senão por mim. Imagine quão terrível para os judeus é ouvir Jesus falando isso, porque Deus, eles têm uma consciência muito clara que Deus é um Deus muito grande, muito glorioso para a nossa mente compreender. E de repente eles estão vendo um homem simples, um carpinteiro, um homem que cresceu na pequena Nazaré, filho da Maria que todos conheciam, de José que conheciam, um homem que não tinha uma aparência nobre, mas sim era uma aparência rude, dizendo que ele era o caminho, que ele era a verdade, e que ele é a vida, e que para nós termos acesso a Deus somente por ele. E é interessante que a afirmação de Jesus, ela leva uma profundidade maior. Quando ele fala ele não fala ninguém vai ao Pai, como se ele fosse um guia turístico que nos leva até Deus. Ele fala ninguém vem ao Pai, quer dizer, o Pai estava nele, que Deus era ele. E aí isso foi assustador para os judeus, e por isso que a grande resistência na época, porque era uma pessoa normal que eles estavam vendo e não conseguiam ter essa consciência clara de quem ele era. Mas Jesus, ele tem uma importância tão grande no relacionamento Deus e homem, porque se não fosse por ele, nós não estaríamos aqui. Todas as coisas convergem na pessoa de Jesus. A Bíblia como um todo, ela é cristocêntrica. Tudo se refere à pessoa de Jesus, desde a criação, quando passa ali por Adão e Eva. Veja a metodologia de Deus. Adão e Eva tentou esconder, aplacar o pecado deles com folhas de figueira. E Deus vai lá e usa um animal e cobre eles, talvez com pele de cordeiro, já fazendo uma alusão, uma tipologia de Jesus. E nós vamos vendo várias tipologias de Jesus no decorrer do Antigo Testamento, quando Abraão e Isaac, o sacrifício do cordeiro no lugar do filho, mas ali o pai sacrificando o filho,
a serpente no deserto, né? Quando Deus manda Moisés colocar no estandarte uma serpente no deserto, para que o povo pudesse olhar e por ela ser salva, né? E aí era uma coisa até contraditória, porque Deus tinha afirmado que não era para criar imagens e esculturas, e o próprio Deus faz isso. Mas tudo isso era uma tipologia, uma imagem de Cristo, uma imagem do que Cristo ia fazer por nós. A gente pode encontrar diversas. Então, o Antigo Testamento, como todo, apontava para Jesus. Os evangelhos mostram o ápice do Deus vivo se manifestando e se relacionando com os homens. E o restante do Novo Testamento nos mostra e nos traz luz de que Ele se manifestou e agora a gente tem acesso a Deus através de Cristo Jesus. Então, quando nós não temos essa consciência clara, temos uma tendência muito grande de enxergar a Trindade por subordinação. E a Trindade, ela não é assim, né? A Trindade não funciona dessa forma, como se fosse uma grande empresa, né? Porque a gente acaba entendendo que Jesus foi apenas alguém que Deus mandou para poder cumprir uma missão. Só que não é bem isso. Há uma profundidade muito maior na pessoa de Jesus. Por isso que nós temos que ter um olhar diferente. E a nossa fé, ela deve apontar a pessoa de Jesus. Quando nós falamos de Deus, de adorar a Deus, tem que adorar Jesus. Nós temos que enxergar Jesus como autor da vida e entender que esse acesso na adoração, esse acesso no conhecimento do Criador é somente através de Jesus. Quando ele fala, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, né? Então, temos que passar por Jesus para ter acesso a Deus. Se não for através de Jesus, jamais teremos acesso a Deus, né? Quando se faz a afirmativa que todas as religiões levam a Deus, eu falei no começo do vídeo que levaria, mas falando agora de forma mais séria, eu falei brincando, né, ali no juízo final, mas falando de forma mais séria, não são todas as religiões que levam a Deus. O único acesso a Deus é Jesus Cristo. Essa é a consciência que nós temos que ter. O apóstolo Paulo, ele tinha uma visão muito clara de quem era a pessoa de Jesus. Eu gosto muito da afirmação de Colossenses capítulo 1, do versículo 15 ao versículo 20, que diz o seguinte: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ele é a cabeça do corpo, a igreja. É o princípio primogênito entre os mortos, para que em tudo tenha preeminência, pois foi do agrado do Pai que nele toda a plenitude habitasse, e que, havendo por ele feito a paz, pelo sangue da cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão no céu, quanto as que estão na terra. Então veja, Jesus, como eu afirmo no início desse vídeo, ele não é apenas um advogado, mas ele é um mediador de ligação da criação com o Criador. O pecado, ele criou esse lapso, ele criou rompeu essa relação entre o Criador e a criação. E é interessante que não apenas rompeu no sentido entre homem e Deus, mas até a natureza sentiu esse rompimento. Porque o pecado, ele corrompeu todo o planeta, ele corrompeu todas as coisas. E Jesus Cristo é aquele que vem para quebrar esse elo, essa ação do pecado, essa ação destrutiva do pecado. E além de quebrar essa ação destrutiva pela sua morte e ressurreição, ele cria esse elo, essa religação, né, entre Deus e os homens. Eu particularmente, assim, né, eu não gosto muito dessa afirmativa de que aqueles que servem a Cristo não têm religião. Talvez é uma forma de querer, assim, que são contra a cultura do clero, contra a cultura das burocracias eclesiásticas de algumas igrejas. Porque a palavra religião significa religare,
no latim. E religare quer dizer religar. Jesus, ele é a própria religião, porque ele é quem religa Deus aos homens. Sem Jesus não havia essa religação, essa conexão novamente. Deus, ele tinha uma intimidade profunda com o homem no Jardim do Éden. E essa relação foi rompida pelo pecado. Pecado do qual ainda domina sobre os homens, aonde é transferido de geração em geração. E eu sempre tenho visto que o pecado ele funciona como um efeito de bola de neve. Conforme vai passando os anos, as gerações, as décadas, os séculos e os milênios, o ser humano vai se corrompendo ainda mais no pecado. Mas Jesus Cristo é aquele que tem poder de quebrar a ação do pecado. É aquele que tem poder de romper com todo o poder do pecado, para que o homem possa ter, para que a natureza, para que a criação voltasse a ter um relacionamento com Deus Criador. Entender isso é fundamental. E quando nós temos uma consciência clara dessa importância, não só da ação salvadora de Jesus Cristo, mas da importância da pessoa de Jesus Cristo, nós realmente compreendemos a nossa religião, o nosso religare. A minha intenção com esse vídeo é te incentivar a procurar conhecer mais a pessoa de Jesus. Talvez eu quero te instigar a que você estude os 4 evangelhos, pelo menos. Talvez você tenha dificuldade de leitura. Não, para você ler a Bíblia inteira é um livro muito grande, mas se você ler os 4 evangelhos, pelo menos, isso vai te instigar a ler o Novo Testamento, que vai te instigar a querer conhecer o Antigo Testamento. E quanto menos você vê, você estará conhecendo o Deus vivo que você serve. Nossos olhos devem estar voltados para querer conhecer Jesus, para querer estar mais perto desse Jesus Cristo, porque sem Ele nós não temos acesso a Deus. Sem Jesus nós não recebemos as bênçãos de Deus. Olha só o que fala o texto de João, capítulo 15, versículo 1. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. E nós somos o quê? Os ramos. Quando os ramos estão na videira, ele recebe a seiva que o alimenta. E Deus é quem cuida da videira. É Deus quem proporciona a bênção. Mas só podemos receber as bênçãos de Deus através da pessoa de Jesus Cristo. Ter essa consciência da importância do nosso Mestre, do nosso Jesus, é extremamente fundamental. E o mundo, talvez, ele possa ter muitos anseios de querer conhecer o Deus Criador. Mas, enquanto o mundo ignorar Jesus Cristo, jamais conhecerá verdadeiramente o nosso Deus. Ele, como diz o apóstolo Paulo, é a imagem do Deus invisível. Ele é a manifestação real de Deus na terra. Hoje, talvez, nós não o vemos como ele era no momento que ele se encarnou e viveu entre os homens. Mas, como ele mesmo afirma no capítulo 14, que ele não nos deixaria órfãos, mas nos enviaria o Consolador, o Espírito Santo está aí para testificar dele. Quando nós cremos na pessoa de Jesus, quando nós entendemos e buscamos conhecer a pessoa de Jesus, o próprio Espírito Santo nos dá sede desse Deus. O próprio Espírito Santo nos faz compreender as verdades do Criador dos céus e da terra. E espero que com esse vídeo você fique instigado a querer conhecer mais do Deus Criador, do Deus vivo. Mas através do caminho da verdade e a vida que nos leva ao Pai é Jesus Cristo. Somente por Ele não existe outro caminho. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus.